Você saberia como comprar o melhor tijolo para levantar a sua casa, para fazer a sua obra? Eu vou trazer para vocês algumas dicas fundamentais na compra do tijolo. E a primeira dica é você pedir amostra para o seu fornecedor. Não vai só por preço. Já peguei obra onde o cliente pegou um preço ruim, onde o tijolo só de pegar na mão assim ele já quebrava. Qualidade zero, então não vai só por preço. Faz o orçamento, calcula certinho, mas vê a qualidade dele para que isso não aconteça. Tá vendo esse vídeo rolando na sua tela agora? É o que aconteceu numa parede vizinha da nossa obra aqui. Então embaixo o tijolo está inteiro e em cima ele foi todo detonado e não caiu pedra nem nada. Ele está esfarelando sozinho com a ação do tempo. Então sol e chuva já fez isso acontecer. Imagina na sua casa, na sua obra isso acontecer. Lacerda, mas está sem reboco. Não tem uma pintura, não tem nada para proteger o tijolo. Agora você imagina. Se no tempo sozinho já aconteceu isso, imagina se solicitar alguma carga, se precisar ter uma resistência de tijolo, não vai adiantar de nada. Então por isso escolher um bom tijolo. Primeira coisa, pega a amostra. Aqui eu tenho dois tipos de tijolo que eu peguei com o fornecedor. Esse é o modelo que eu vou usar. Ele é 14, 19 por 19, mas tem vários outros tipos. Aqui eu estou com mais um, só que eu não vou falar dele. Esse aqui ele é 19, 19 por 11,5. Vamos deixar para um próximo vídeo. Eu quero falar desses dois aqui e de como escolher o melhor tijolo. Pegou a amostra, qual a primeira coisa que você vai observar? Quantos furos ele tem? Esse aqui tem 9 furos, esse aqui tem 8 furos. Qual a camada de espessura dele? Você pode observar que esse aqui ele é um pouco mais espesso do que esse aqui, ó. Tá vendo que esse aqui ele é mais fino? Porém tem uma quantidade maior de furos aqui, ó. São os furos que dá resistência. No caso aqui, a parede do tijolo ela é mais fina, porém os furos são mais próximos. Vamos imaginar que não tivesse o furo, que fosse somente a parte de fora, sem essas partes internas aqui que faz virar os furos. Se fosse só a parte externa, teria uma resistência. Se você faz um X, seria outra resistência. Se você faz uma parte no meio e divide em outras partes, é outra resistência. E se você faz duas partes descendo e duas partes aqui, é mais resistente, tá? Então, por resistência, esse aqui vai ser melhor. Outro detalhe importante, outra dica ótima para você comprar, vê a espessura dele. Por exemplo, esse aqui, ele é 9 furos. Quando eu for passar um canduíte aqui, um cano de água, uma mangueira, eu vou quebrar só um gomo do tijolo e vai ficar 2 de estrutura ainda. Você está entendendo o que é isso? Eu vou quebrar um gomo e eu tenho 2 de estrutura. Então vai estar um do lado do outro, tem amarração. Quando eu cortar, vai ter uma resistência boa ainda. Já esse aqui, quando eu for cortar aqui para passar, vai ficar só um gomo. E isso facilita de aparecer trinca na parede. E toda obra você tem que cortar para passar canduíte. Não tem outro jeito. Tem como você tirar um pouquinho e passar na mangueira por dentro, mas na hora de descer tem que ser feito o corte. Outro detalhe, ainda pensando nessa parte de passar mangueira, passar cano. Aqui a gente corta, vai passar e na hora de rebocar vai gastar mais massa porque ele é mais espesso. Então você não vai encher igual aquele outro material ali, só uma parte. Você vai ter que encher inteiro gastando mais material. Já nesse outro tijolo aqui, como ele é mais próximo, vai dar certinho a espessura de uma mangueira corrugada ou um cano. Aqui, ó, vou medir para vocês verem, ó, deu 4 centímetros até chegar aqui. Geralmente a mangueira que a gente usa corrugada é 25 milímetros, então dá 2,5 centímetros. Então vai caber aqui dentro. Se eu quiser passar ela direto aqui dentro, eu passo. E se eu precisar cortar para descer, ela vai caber e eu vou preencher. Já nesse outro caso aqui, ó, a gente tem 6 centímetros, ou seja, 2 centímetros a mais para preencher de massa. Então, mais uma vez, essa parte que está ganhando nessa passagem de tubos. Além disso, a gente tem que pensar no isolamento térmico e acústico. Pensa bem, quanto mais espaço eu tenho de aurélias aqui, mais divisória eu tenho para proteger essa questão termoacústica. Então vai passar menos som e vai passar menos calor, mesmo tendo a mesma espessura. Esse aqui tem 14 e esse aqui tem 14, ó. Vou colocar um em cima do outro, tá vendo? A espessura dele é a mesma, mas por ter duas paredes de divisória, na hora que o som ou o calor bater aqui, vai segurar, vai ficar mais difícil de passar. Então isso é uma vantagem também. Outra coisa interessante de você observar na compra do tijolo, a coloração dele. Tem várias misturas, tem várias formas de fabricar o tijolo, mas uma delas é na mistura dos barros para chegar numa resistência boa.
Quanto mais claro ele for, ele tende a ser mais forte, só que isso depende de cada região. Eu sou do norte do Paraná, então aqui para nós, quanto mais claro o tijolo é, às vezes tem até alguns queimadinhos, ele é mais resistente. Agora esse aqui, ele já é mais molão para trabalhar, e às vezes ele é mais escuro, ele é mais molão para trabalhar. E também pode acontecer dele ser mais escuro, assim, mais amarronzado, porque tem mais barro. Então a chance de acontecer, como você viu no começo do vídeo, é maior, né? Porque não vai ter tanta resistência. Tem vários outros processos na fabricação. O pessoal mistura os agregados, faz ali a umidificação, espera descansar, vai no forno, descansa para depois vender. Então nesse processo você consegue ver a qualidade também. Mas olhando assim, você já percebe isso. Uma outra dica muito importante: aderência ao reboco. Nesse caso aqui vai ser chapiscado. Então todo reboco em cerâmica tem que ser chapiscado, é normativo, não tem discussão. A questão é isso. Muita gente faz o reboco direto no tijolo, né? O pessoal fala que esses vãos aqui são para aderir à massa, por isso não precisa chapiscar, mas precisa sim, tá? O chapisco é a ponte de aderência entre o tijolo e o reboco. Você jogando massa direto pode ter choque térmico, um monte de coisa que eu vou explicar no outro vídeo, beleza? Mas olhando aqui, ó, qual seria o melhor para aderir o reboco, para aderir o chapisco? Aqui a gente tem várias frestas, tá vendo? A gente tem essas duas e várias frestinhas, vai ter um tipo de aderência. Nesse outro aqui a gente tem 3 tipos de fresta, ou seja, tem mais espaço para aderir, se for nesse sentido de ter aderência. Então esse aqui seria melhor. Só que como eu vou chapiscar, indiferente qual tipo de tijolo eu vou escolher. Desse outro lado aqui, ó, você vê que ele tem até uns furinhos, ó. Esses furinhos ajudam mais ainda a colar a massa. Mas como eu expliquei para vocês, vai ser chapiscado, tanto faz. Poderia ser um tijolo liso sem ter essas frestas aqui. Não faz diferença, chapiscou, vai ter aderência do mesmo jeito. E para você ver se o tijolo é bom mesmo, você tem que ver o alinhamento dele. Às vezes na fabricação o pessoal acelera muito o processo de fabricação e ele acaba ficando torto. Nesse caso aqui, os dois foi fabricado corretamente. Você pode observar que eles estão bem linear, tá vendo? Eles estão bem retinhos, você pode virar para um lado e virar para o outro, todas as quinas estão bem certinhas. Para o profissional trabalhar, é bem melhor quando a quina está viva desse jeito aqui, ó. Chega bem pertinho para vocês verem, ó. Tá vendo que tá uma quina bem quadradinha aqui, ó. Para trabalhar melhor. Quando ele tem essa quina que é um pouco baulada, igual vocês estão vendo aqui, ó, dá para trabalhar. Mas como ele é baulado, para chegar na linha, tem profissional que se perde, tá? Isso já aconteceu com o pessoal que trabalha comigo e a gente está corrigindo essas partes. Então não é só olhar no tijolo, é entender esses tipos de furo para poder trabalhar. Então aqui eu falei para vocês sobre esse tipo de tijolo, que ele é 14, 19, 19, que é o que nós vamos usar, porque os nossos pilares têm 14 centímetros por 30, por 50, por 1 metro, mas a espessura dele é 14. Se eu uso esse mesmo tijolo, eu não tenho ressalto no meu reboco, eu não preciso fazer um requadro, vai ficar toda a parede plana na diferença entre pilar e tijolo, tá? Além desses materiais, a gente ainda tem o tijolo 6 furo, que é o mais comum, que ele é usado ou de pé ou deitado. Ele tem 9 centímetros de espessura, 19 de profundidade e 14 de altura. Então de pé ele vai 35 tijolos por metro, se você usa ele deitado, ele vai ficar com 14 centímetros, 19 e a altura vai ser 9. Você vai usar 50 unidades por metro. É o mais usado, o mais comum, mais conhecido como tijolo baiano. Só que hoje nas minhas obras eu não uso mais pela falta de rendimento, tá? Eu estou gostando de trabalhar com esse tijolo porque tem mais produtividade e vai menos argamassa. Por mais que estique a linha, ia 101 por vez. Esse outro tijolo baiano que eu estou falando para vocês, se fosse fazer essa mesma proporção aqui, seria 2 tijolos. Ele tem a mesma profundidade, a mesma largura, só que aqui ele é 9 centímetros. Esse aqui é 19, então daria certinho 2 tijolos. Então vai menos argamassa e menos mão de obra para fazer o assentamento deste material. Só que o 6 furos para casa popular é o mais usado. Você pode fazer em volta com tijolo deitado, que vai ter a parede de 14 centímetros, aumentando a proteção de raio solar. Então vai bater o sol, não vai transferir muito para dentro, e no meio fazer as divisórias. Uma coisa que eu sou um pouco contra esse tijolo 6 furos assentado de pé é a ferragem, tá? Às vezes não dá o comprimento exato da ferragem. Por exemplo, se ele tem aqui, ó, se ele tem 9 centímetros de espessura
você tem que deixar 2,5, vamos colocar 2 centímetros para cada lado de cobrimento do ferro. A ferragem vai ficar com 5 centímetros. Então o tijolo tem 9, ferragem com 5, vai ficar muito estreita. Por mais que seja uma construção leve, você acaba perdendo a ferragem, fica muito próximo o estribo, entendeu? Ela fica muito esbelta, então você tem que aumentar a seção. E na hora que você bate, tem muita vibração. E essa vibração, com o tempo, às vezes batendo porta, pode ajudar a aparecer fissuras. Por isso que quando eu vou fazer obra onde a parede é só para divisória de ambiente, eu estou usando esse tijolo de 11,5. Se ele é 11,5, eu tiro 2 para cada lado, vai ficar com 7,5 centímetros a ferragem. 7,5, 9,5, 11,5. Isso mesmo, vai ficar 2 para cada lado, vai bater certinho. Então já tem uma resistência maior e fica bacana. E agora eu tenho certeza que você não vai errar na hora de comprar o seu tijolo. Seguindo essas dicas, você vai se dar bem e vai conseguir ter uma obra de qualidade, tá ok? Pessoal, muito obrigado por acompanhar os nossos vídeos. Fiquem todos com Deus, tamo junto e até a próxima. Valeu!